Vamos falar agora sobre uma avaliação gratuita de saúde bucal, que será realizada com crianças e adolescentes aqui em Blumenau amanhã, no bairro Itopava Central. A Mariana Koch está aqui com a gente para falar deste projeto, que é um programa da Turma do Bem. Obrigado, Mariana, pela participação. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso e principalmente convidar todos que tenham aí suas crianças de 11 a 17 anos para participar com a gente amanhã desse evento. Como é esse evento, né? Como é que a gente faz para participar, para levar os filhos até esse evento, né, para fazer essa avaliação? Então, esse evento ele vai acontecer lá na Igreja Luterana da Itopava Central, na rua Dr. Pedro Zimmermann, e é somente a criança de 11 a 17 anos chegar com o responsável, seu pai, a sua mãe ou seu responsável, com um documento de identidade, e assim a gente já vai fazer a avaliação dessa criança. A gente vai estar lá das 8 às 5 da tarde, e a criança chegando, então, com o seu responsável, com o documento, a gente já consegue fazer essa avaliação. Para crianças com idade entre 11 e 17 anos, a avaliação ela é restrita a moradores da região da Itopava Central? Não, pode ser qualquer criança dessa idade que mora em Blumenau. A gente prioriza a cidade de Blumenau porque os nossos dentistas parceiros voluntários são daqui. Então, para a criança ter mais facilidade dessa locomoção de ir até o dentista, são as crianças de Blumenau, mas não precisa ser da região da Itopava Central. Essa é a segunda vez que acontece esse evento, né, em Blumenau. Primeiro foi em julho do ano passado, lá na região da Velha, agora também na Itopava Central. Então, crianças de 11, pré-adolescentes e adolescentes, né, de 11 a 17 anos, que queiram fazer essa avaliação bucal gratuitamente, podem comparecer amanhã de 8 da manhã, a partir das 8 horas da manhã, vai lá, faz a avaliação gratuita. Em caso de ser constatada a necessidade de algum tratamento, como é que funciona? Sim, a criança chegando lá, as dentistas vão estar lá e vão avaliar essa criança. Após essa avaliação, a gente encaminha essas crianças para a nossa sede em São Paulo, a sede do projeto da Turma do Bem, e lá eles fazem uma prioridade odontológica. Então, essa criança entra na fila e assim que vão surgindo as vagas aqui em Blumenau dos nossos dentistas parceiros, elas vão sendo chamadas. Como que é entrada em contato com essa criança? A criança vai receber uma carta no seu endereço que for colocado no cadastro, pode colocar tanto o endereço de casa como o endereço da escola, o que preferir. E recebendo essa carta, então, ela recebe o nome do dentista, o endereço e o telefone de contato. Essa criança que agenda com esse dentista, o pai dessa criança, né? E ela, então, tem até 3 chances, então ela pode faltar até 3 vezes para não perder a fila e o lugar dela nessa avaliação. Então, ela agenda quando for melhor para ela, horário e tudo mais, e assim ela consegue o atendimento. Que tipo de tratamento pode ser realizado, né, através desse programa? A gente, na verdade, realiza todos os tratamentos, desde tratamento de canal, colocação de aparelho, limpeza. A gente também faz extração dentária. Então, todo o tratamento que a gente percebe que a criança ela precisa. Basta comparecer lá, fazer a avaliação, constatada a necessidade de algum tipo de tratamento, já entra nessa fila de espera. Exatamente. Né? E a Turma do Bem foi criada em São Paulo. Isso, ela foi criada em 2002 em São Paulo. O nome do fundador é Fábio Bibancos e ele viu essa necessidade de mudar a percepção da sociedade em relação à saúde bucal. Mostrar que tendo uma melhor saúde bucal, a gente tem sim uma melhor qualidade de vida. E aí, por que as crianças, né? A gente entende que as crianças, quando elas estão numa situação, às vezes, de vulnerabilidade social, ou quando elas não têm muito acesso aos dentistas, elas começam a ter uma baixa autoestima, ou às vezes elas não conseguem o tratamento que elas precisam. Muitas vezes essas crianças também já estão ajudando em casa. Então, o sorriso é a nossa porta de entrada. E faz a gente ficar mais feliz, com uma qualidade de vida melhor, mais saudável. Então, foi por isso que esse projeto ele foi iniciado e a gente viu essa necessidade, essa importância de trazer ele para Blumenau. E para que ele tenha sucesso, né, precisa adesão de profissionais também, né? E como é que tem sido a adesão dos profissionais? Então, acho que essa é a parte principal e talvez a mais complicada em a gente chegar nesses profissionais e mostrarem para ele a importância desse projeto, para eles aderirem ao projeto e serem voluntários também. Então essa fila de espera pode ter um período um pouco mais longo.
Pode, ela pode ter, a gente sempre diz para a criança mais ou menos uns 3 meses, mas às vezes pode ser antes, às vezes pode passar um pouquinho disso, mas em média às vezes é isso, uns 3 meses de espera. Depois iniciado o tratamento, a partir daí o tratamento todo é realizado de forma gratuita, sem custo nenhum para os pais das crianças. A criança também ela fica com esse profissional e ela vai realizar tudo o que ela precisar com esse profissional. Se de repente esse profissional não realiza algum tratamento que ela precisa, ela é encaminhada a outro. Mas a ideia é que ela tenha esse tratamento até ela completar os seus 18 anos. Independente se ela tem 11, 12, 13, ela fica com esse profissional até ela completar os 18 anos fazendo tudo o que precisa. Tem todo o acompanhamento até a maioridade. Tem todo o acompanhamento, principalmente nos casos de aparelho, né? Que daí a gente tem uma longevidade aí, um tratamento mais a longo prazo. Olha só que interessante, né? Então amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tem essa triagem para pré-adolescentes, adolescentes entre 11 e 17 anos, né? Uma avaliação gratuita da saúde bucal. Você vai lá, é feita uma avaliação. Caso há necessidade de algum tipo de tratamento, seja ele qual for, né? Aí você é encaminhado para a agenda disponível de um profissional, né? Que pode durar aí até 3 meses o primeiro chamado, mas a partir daí tem toda a sequência desse tratamento. Tudo feito de forma gratuita, né? Mariana, como é que você ingressou nesse programa? Existe um congresso que acontece em São Paulo, né? E nesse congresso eu conheci a Turma do Bem e me interessei, quis fazer parte de alguma forma. Como eu não tenho clínica, eu falei para eles que queria ajudar de alguma forma e, por acaso, em Blumenau estava faltando um coordenador. E eu entrei, então, em 2023, já como coordenadora desse projeto, e a gente reiniciou os trabalhos aqui em Blumenau. Então, em 2023 mesmo, a gente já foi em algumas instituições, já triamos algumas crianças que já foram encaminhadas para os seus dentistas. Ano passado também fazendo o mega evento, a mega triagem, e também triando em outras datas, em outras instituições. Então, foi assim que eu conheci e me apaixonei por esse projeto, porque eu acho que é super importante. A gente sempre fala de saúde bucal, falar da qualidade de vida dessas nossas crianças e tentar atingir o máximo de crianças que a gente conseguir em Blumenau. Que é muito importante, né? E para isso também chamar a atenção dos profissionais, né? Para aderir a esse movimento. Isso, com certeza. É de fundamental importância que a gente tenha esse apoio, que a gente tenha esse reconhecimento, que os profissionais nos procurem e que participem disso. Sempre fica a critério do profissional quantas crianças ele quer ajudar, se ele quer ajudar 1 por mês, 2 por ano, 1 por ano, ou a cada 6 meses. Então é bem tranquilo, é bem flexível e com certeza a gente ajuda, mas a gente que sai mais feliz que a criança, porque é muito bom participar disso. E a gente tem um crescimento da oferta desse serviço aqui na nossa cidade e na nossa região também, né? Com certeza. Então tem muitos profissionais aí que podem adotar muitas crianças aí nesse tratamento. Sim, cada vez mais profissionais são formados, então a gente também tenta fazer esse tipo de trabalho na faculdade, de já falar a importância do voluntariado, né, quando eles são recém-formados, para já plantar essa sementinha e começarem já no início da carreira. Ótimo. Então amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na comunidade evangélica luterana da Itopava Central, lá na rua Dr. Pedro Zimmermann, tem essa triagem, né? Essa avaliação gratuita para pré-adolescentes e adolescentes de 11 a 17 anos. Tudo gratuito, chega lá, só leva o documento daqui. Isso, e tem que estar acompanhado de um pai ou responsável, porque qualquer necessidade a gente precisa sempre conversar com esse pai, explicar a situação, e também como o cadastro ele é mais minucioso, a criança não vai conseguir preencher sozinha. Lembrando sempre, né, que é qualquer tipo de tratamento, desde a colocação de aparelho, algum tratamento um pouco mais complicado ou algum pouco mais tranquilo. Isso mesmo, limpeza, desde uma simples limpeza, exatamente, né? Seja necessário, né? Que todo esse tratamento é feito gratuito e esse pré-adolescente e adolescente vai ter esse acompanhamento desse profissional. Isso. Que praticamente vai adotá-lo aí exatamente. nesse sentido. Até os 18 anos de idade, né? Então é uma situação que dá uma certa tranquilidade nessa questão da saúde bucal. Sim, né? Não precisa se preocupar em que você vai ter uma consulta só e depois o meu filho vai ficar ali, daí o que adiantou? Não, na verdade vai ter esse acompanhamento, então podem ficar tranquilos quanto a isso. Qual é os principais problemas, né, que são registrados ou que são mais comuns nessa faixa etária, né, em relação à saúde bucal? A gente não consegue fugir da cárie dentária mesmo. A cárie dentária a gente vê hoje que é um dos maiores problemas, né, entre as crianças. Então, quando essa cárie é negligenciada,
muitas vezes a criança perde esse elemento dental. A gente tem que lembrar que o nosso primeiro dente permanente que nasce na boca, nasce com 6 anos. Então, muitas vezes o pai, ou a mãe, ou o responsável não tem esse conhecimento e acha que pode ser um dentinho de leite, né? E não cuida tanto quanto fosse um dente permanente, e aí essa criança não vai mais ter esse dente de volta. Então, hoje, ainda o que a gente vê, o de maior problema é a cárie dentária. E por que essa faixa etária vocês escolheram para iniciar esses processos? A gente verificou essa problematização maior nessa faixa etária. Primeiro, porque é mais difícil encontrar profissionais odontopediatras como voluntários, então que seria uma faixa etária antes dos 11 anos. E aí, de 11 a 17 anos, tem uma noção maior de comportamento, consegue ficar melhor na cadeira do dentista com profissionais que não são odontopediatras. E, além disso, nessa questão de ajuda em casa, que às vezes, né, nessas famílias, essa criança já começa a ajudar em casa de alguma forma. E como já está na escola, já está começando a pensar numa faculdade, ou enfim, na carreira de trabalho, é onde a gente vê a maior necessidade de melhorar esse sorriso para abrir as portas para ela e essa melhor qualidade de vida. Certo, né? E quem tem e não conhecia o programa, né, que pode estar nos ouvindo, é um profissional da área, tem interesse em entender melhor esse programa e ver se pode se encaixar nesse programa, como é que pode fazer? Então, esse profissional pode falar comigo, tem as minhas redes sociais, então no Instagram eu sou Mariana Kock, Kock, ou pode também me chamar no WhatsApp, e aí é o 479-9198-6586. E tendo interesse, pode me chamar, pode conversar comigo, que a gente vai mandar uma ficha de cadastro e você já vai estar participando do projeto. Quanto mais, melhor, né? Mais Com crianças certeza, podem não ser tem atendidas. limite. Pode chamar mesmo, a gente realmente sempre precisa de alguém, porque a gente tem cada vez mais crianças necessitadas, então quanto mais profissionais, mais crianças são atendidas e menor é a nossa fila de espera. E como fazer, não é, por exemplo, né, para se entidades querem também se associar a esse programa de vocês, como é que elas podem fazer também para entrar, digamos, nessa rota dessa oferta desse serviço gratuito? Hoje, como eu estou como coordenadora, é sempre através de mim mesmo. A instituição ela pode entrar em contato comigo e a gente daí marca uma triagem na escola, que é como a gente tem feito fora desse mega evento. Então, a instituição vem, ela conversa comigo e a gente marca essa triagem e a gente faz essa mesma coisa. Eu vou na escola, eu faço a avaliação das crianças da escola e a cartinha chega na escola para essas crianças. Então, da mesma forma, ela pode entrar em contato comigo. Tem também o site da Turma do Bem, que é turmadobem.org.br, e nesse site tem os canais de contato da própria Turma do Bem, e entrando em contato com eles, eles também vão passar o meu contato. Mas querendo entrar em contato direto comigo, super tranquilo. Então só conversa contigo ou entra no site da Turma do Bem, se inscreve lá para receber então essa avaliação gratuita com as crianças. Mariana, muito obrigado pela tua participação. Novamente, né, reforço o convite. Amanhã, lá no bairro Itopava Central, pré-adolescentes e adolescentes de 11 a 17 anos, né? Independente da região em que moram, podem fazer. Independente da região, fica o convite a todas as nossas crianças. Levem suas crianças, seus primos, filhos, irmãos. E vamos lá fazer uma saúde bucal melhor na nossa cidade de Blumenau. Obrigado e ótimo evento. Muito obrigada. Eu conversei com Mariana Kock, que é coordenadora do projeto Turma do Bem, aqui em Blumenau, que veio falar sobre essa avaliação gratuita de saúde bucal que será realizada amanhã em pré-adolescentes e adolescentes de 11 a 17 anos, lá na comunidade evangélica luterana da Itopava Central, na rua Doutor Pedro Zimmermann, a partir das 8 horas da manhã.